Deputado, boa noite. Obrigado por ter vindo, deputado. Boa noite, Renato. É um prazer. Prazer recebê-lo. A sua história é uma história realmente bonita, deputado Agenor. A política veio da família mesmo, deputado? O senhor diria isso? Porque o senhor é filho, não é? Tem o avô do senhor, já foi prefeito, não é isso? Foi prefeito de Iguatu. Doutor Agenor Gomes de Araújo, não é? Foi prefeito de Iguatu. O seu pai e o senhor saiu da faculdade, já entrou na política em 92, foi assim? Foi mais ou menos assim. Nós, como vocês dizem, tem uma história na família de pessoas que se candidataram e assumiram cargo público, tanto executivo como legislativo, no caso do meu pai. Mas, na realidade, a nossa história vem desde da universidade. Pois tem um tal do movimento da União Iguatuense de Universitários. É um movimento que era muito forte no Iguatu, nesse período que a gente era universitário, que é Unidos, né? Unidos. E lá a gente debatia muitos assuntos, né, para o desenvolvimento do Iguatu e da região, e não tenha dúvida que isso foi que me estimulou muito a ingressar como candidato, né, a prefeito de Iguatu, porque pensava na nossa cidade de uma maneira diferente de ser administrada, as prioridades serem traçadas. Desde aquela época o senhor já tinha essa... Já tinha essa visão, a gente discutia muito. Foi um período... Podia ser melhor, podia ser diferente. Era eu diante de 50, 100 universitários que já debatia o desenvolvimento da nossa cidade, a igualdade social. Isso foi criando um amadurecimento precoce em mim. E a vontade, como você mesmo disse, logo depois de me formar, 2 anos depois eu já me candidatava a deputado, onde tive propostas para ser candidato a vice do então candidato que ganhou a eleição, né, que é compadre do meu pai, o Roberto Costa. Mas mesmo meu pai querendo que eu fosse o candidato a vice do Roberto Costa... Seria mais cômodo? Mais cômodo, mas eu queria ingressar na vida pública por outros caminhos, né, e levando essa ideologia, essa vontade de poder transformar a vida das pessoas. E foi assim que a gente se candidatou praticamente só, né? Conseguimos nessa primeira eleição tirar 5 mil e poucos votos a prefeito de Iguatu. Em 92? Em 92. Depois, 8 anos depois, nós voltaríamos a ser candidato, que nesse período eu fortaleci muito meu lado profissional como engenheiro civil. E em 2000 me candidatava de novo, né, numa eleição muito difícil. Nós começávamos com 6 pontos percentuais e, no término, nós tiramos 47% dos votos. Né? Tiramos 25.252 votos dos iguatuenses que adquiriram um conhecimento maior das minhas propostas. Isso me estimulou muito para que a gente pudesse, logo em seguida, 2 anos depois, se candidatar a deputado. E aí houve um amadurecimento muito maior das nossas propostas, o conhecimento da população de Iguatu com essas propostas, e me deram uma votação surpreendente. Né? Em 2002? Em 2002. Né? E sendo eleito 43.826 votos. Pois é, e só no Iguatu mais de 18 mil votos. E aí o senhor se tornou o deputado mais votado na história do Iguatu, com esses 18 mil votos. Exatamente, foi o deputado mais votado na história do Iguatu. Toda a história nunca aconteceu de um deputado, um candidato a deputado, tirar tanto voto lá em Iguatu, somente em Iguatu. Na realidade. E isso foi uma responsabilidade muito grande. Né? A gente enfrentou, como eu já historiei aqui, um desafio muito grande e uma responsabilidade muito grande de poder retribuir tamanha confiança. E fizemos vários projetos, né? Fomos... o projeto de indicação aqui na Assembleia do agente rural foi nosso. Né? Lutamos, que é uma luta desde a época do universitário, pelo cursos de níveis superiores para a região, e foi através do nosso mandato de deputado estadual em 2003 que a gente conseguiu tirar a URCA pela primeira vez, um campus avançado da URCA, para fora do Cariri, e foi no Iguatu. E não veio da forma que nós queríamos, totalmente gratuita, mas veio cobrando uma taxa que lá depois, quando a gente foi eleito prefeito, a gente criou a Bolsa Universitária Municipal, que propiciou as pessoas que menos tinham a condição de poder ser isento dessa taxa, porque o município pagava. E fizemos outros projetos importantes como deputado, num período tão curto, né, que marcou muito o nosso mandato e que nos levou a uma candidatura em 2004 a prefeito, né, e tivemos a felicidade de ganhar pela primeira vez uma eleição de prefeito e com a maior maioria da história de Iguatu, mais de 4 mil votos, e depois de 4 anos de mandato, sendo avaliado em média de 89% a 90% pelo IBOP,
nós fomos à reeleição. E na reeleição conseguimos triplicar essa votação. Foram mais de 12 mil votos de maioria. O Ibope lhe deu 92% de aprovação ao final do seu Foi, nós chegamos a ter 94%. 94%, quer dizer, quase uma unanimidade. Chegamos a ter 94% de aprovação e 86%, que deu uma média de 89%, mas no último ano nós saímos com 92% de aprovação. Uma média de 89%, que é uma média espetacular. Extraordinária. Foi o Ibope mesmo, se você entrar no site do Ibope, você vai ver que é dito mesmo por eles como uma das maiores avaliações do nosso país. E foi muito reconhecido, até mesmo fora do Brasil. Isso me dá uma satisfação muito grande. Programas inovadores, como agente da educação, né? Agente do bem. Mas eu queria até, deputado, aproveitar para o senhor falar um pouco disso, porque ninguém chega a 89% em média de aprovação e 92% por nada. O que tão extraordinário foi feito no Iguatu para que o povo reconhecesse a excelência da administração? Eu, antes de chegar à prefeitura, eu cobrava muito determinados recursos e o direcionamento desses recursos. O IPVA, onde é que vai o dinheiro do IPVA? E eu peguei um município com muitos meses em atraso, uma crise tremenda, a população descrente completamente. Então eu entendia que era muito importante para eu ter o sucesso na nossa gestão que eu tivesse transparência nas ações e que tivesse um governo verdadeiramente participativo, que eu pudesse trazer as pessoas para as decisões. E assim é que nós fomos trabalhando. O IPVA, tivemos uma reunião com o Sindiloja, Associação Comercial, CDL, e foram eles que decidiram como aplicar o dinheiro do IPVA. Na época era o banco, o BEC, muitos até na época duvidavam se aquele dinheiro existia mesmo, e tinha lá R$1.700.000 arrecadado naquele ano do IPVA. E aí foi decidido recuperar a malha viária do município, porque com isso eu estava estimulando as pessoas a pagar o IPVA, sabendo que tinha... Diminuir a inadimplência. Diminuir a inadimplência e que esse recurso estava sendo revertido em benefício para eles próprios, né? E fizemos uma administração onde as pessoas elogiam muito os avanços que aconteceram no Iguatu, mas quando chegava alguém para visitar a nossa cidade, eu levava para os bairros mais distantes, porque foi feita uma administração focado em todos, mas que verdadeiramente priorizasse as pessoas que menos tinham. Os mais carentes. E isso foi a marca muito forte da nossa gestão, e se você for a Iguatu comigo, você sente isso claramente, a admiração, o respeito, o carinho que eu consegui adquirir fazendo essa administração dessa forma. Então foram vários programas, o Agente da Educação. O que era o Agente? O Agente da Educação, que nós criamos, como eu disse, o Agente Rural, ainda lá na candidatura, no mandato do deputado em 2003, mas o Agente da Educação, e veja como os nossos programas foram criados. Eu com problema, um filho meu, com problema de aprender a ler, com dificuldade, contratei um professor particular. Mas sempre pensando em quem menos tem, vem à minha mente quantas crianças podem estar passando por esse mesmo problema e não tem como pagar o professor particular. E aí surgiu o Agente da Educação, que teve uma amplitude muito maior. Esse agente vai na casa para dar reforço, mas detectava que tinha um problema social naquela família, então foi tendo um raio de atuação em outras áreas, na área da saúde, na área social, e estimulou criar outro programa, que é o Agente do Bem. O Agente do Bem, as pessoas mais carentes, elas deixarem de pagar a conta de luz e água. Mas não apenas só deixar de pagar a conta de luz e água, tinha que ter uma contrapartida. Tinha que ter uma contrapartida do meio ambiente, tinha que adotar 3 árvores, estar na coleta seletiva do lixo, na área da educação, estar com seu filho na escola com a frequência de mais de 80%, na área da saúde, ter o cartão saúde, uma série de exigências que no início achava que era um absurdo, que eu estava como prefeito exigindo demais das famílias mais carentes. Mas na realidade a gente estava mudando, né, a mentalidade, né, e que as pessoas as pessoas não pagavam a luz. Elas deixavam de pagar, mas em contrapartida eles tinham que estar na área do meio ambiente, na área social, da educação, na área da saúde. As pessoas não compreendem que esse dinheiro que a prefeitura deixava de arrecadar, ela ganhava por um outro lado, por essas questões sociais que melhoravam. Melhoravam, e essa pessoa aumentava muito o grau de conscientização, de preservar o meio ambiente. Então foi um negócio muito importante que deu resultados,
E aí já puxa um resultado significativo na nossa gestão, que a gente considera que foi a diminuição da mortalidade infantil em 68%. Nós chegamos a índice do primeiro mundo, em torno de, no último ano, no penúltimo ano, 8,6% da mortalidade infantil. Então foi um índice muito importante. Se comparar com o índice do Nordeste, então, nem se fala. Pois é, nós tínhamos um programa que toda a rede de saúde do município sabia, se morresse uma criança no município, o prefeito, Agenor, ia naquela casa para conversar com a família, para saber o que é que houve alguma falha de acompanhamento do agente de saúde, houve alguma falha da nossa equipe. Então toda a equipe ficava atenta para que isso não acontecesse. Isso, como eu disse, eu não faria nada, mas fizemos muito pelo Iguatu, tem muito mais para ser feito, não tenha dúvida, mas fizemos porque tivemos uma equipe competente. Agora, deputado Agenor, mostra também o que o senhor acaba de dizer aí, com base em números, não é? Que são números, foram atestados, 68% de mortalidade infantil, quer dizer, uma mortalidade com padrão de primeiro mundo, isso no Nordeste, isso não é pouco. O seu percentual de aprovação atestado por um Instituto Nacional, que é o IBOP, mostra o seguinte: ideia simples, porém objetivos focados. Né? Entendo. É por aí que administrações, mesmo com essa crise dos municípios, porque hoje o país vive uma crise, né? Os municípios reclamam, o governo federal atrasa repasses, muita coisa fica nos ombros das prefeituras, isso é verdade também, os prefeitos reclamam muito que são cobrados. Hoje, na área de saúde, tem município que está investindo mais de 30%, quando, na verdade, constitucionalmente é para investir só 15%. Mas o prefeito é o mais cobrado, né, deputado? Não tem porque ele está ali na cidade. Eu, quando era prefeito, vivenciei muito isso e a gente fez vários programas para cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas, cuidar também das nossas crianças. E, em virtude disso, nós conseguimos receber um prêmio que eu considero um dos mais importantes, que foi prefeito amigo da criança. São 5.400 prefeitos e foram premiados apenas 189 prefeitos. Então já era. O senhor foi um deles? E eu fui um deles, que foi um marco muito significativo. E mais importante ainda foi, na solenidade lá no governo federal, a gente ser... Era o Lula o presidente? Era a presidenta Dilma. Já era Dilma? Já era Dilma. No primeiro mandato. E no momento dessa premiação foram chamados apenas 7 prefeitos no Brasil como destaque nacional. 7? Apenas dos 5.000 e tantos prefeitos. E o senhor é um dos 7? E a gente foi reconhecido pelas políticas públicas a favor da criança e adolescente no nosso município, o único do Nordeste. Então são coisas muito marcantes. Isso é importante, né, que nos enchem o único prefeito do Nordeste, 7 do Brasil, entre 5.000 que foram destacados pelas políticas públicas, e o Ceará estava no meio através do Iguatu. Que bom. O Ceará é o nosso Nordeste, né? Então, que bom. Hoje eu vejo que a situação econômica que os municípios brasileiros estão vivendo, pode ter certeza que da minha época, dessa era que eu acompanho políticas públicas, administrações públicas municipais, é a pior crise de todas. Por que, deputado, na sua opinião? A minha opinião vem de uma série de situações onde uma política pública paternalista, politiqueira do governo federal, que quis dar um protecionismo visando uma eleição. E isso, quem pagou a conta com as isenções que aconteceram, né, de impostos, de IPI, porque o governo federal, se quisesse dar isenção, das contribuições, que as contribuições não são rateadas pelo governo federal nem o governo do estado. O IPI quebra nos municípios. Quebra nos municípios e nos estados. E fortemente nos municípios do Nordeste, tem os municípios mais pobres, né, e os menores municípios. Então a conta vem de longe. Quando chega, foi pago lá atrás pelos municípios brasileiros e agora com esses escândalos de corrupção no nosso país, com essa dívida que o país está começando a pagar, que ninguém sabe o tamanho dela, porque todo dia aparece uma descobre uma conta maior do que a gente pensava que era a maior de todas, né? Verdade. Então a situação eu considero muito difícil, caótica verdadeiramente, a situação econômica dos municípios. E eu que acompanho muito, posso dizer para vocês que os meses bons de arrecadação era até maio. Eu digo era. Porque hoje ninguém sabe. Porque abril, eles estão vivendo uma situação difícil agora em abril. Então era até maio. Eu entendo que serão poucos municípios, não apenas do Ceará, mas do Nordeste inteiro, talvez até do Brasil, que chegará
chegarão os municípios no mês de agosto para ter condição de pagar a folha, porque é uma situação de queda acentuada de arrecadação, as obrigações no sentido contrário, que é aumentando, então a conta não fecha. Então é muito preocupante, porque quem paga com isso são as pessoas, e principalmente as pessoas que menos têm. Quem sofre é o povo lá embaixo. Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, nos municípios da Europa, a concentração de arrecadação fica mais de 60% nos municípios. No Brasil, ao contrário, fica no governo federal e os prefeitos têm que ficar com o pires na mão, implorando, mendigando, para que haja uma liberação. Como você colocou, que é uma verdade, os recursos do governo federal. O município faz convênios com o governo federal. Esses convênios para ser liberado de acordo com as medições através da Caixa Econômica. E que não acontece. Com isso, o município, o prefeito inicia uma obra e termina ele pagando a contrapartida e chegando a um ponto de parar. Aliás, teve uma reunião essa semana na Confederação dos Municípios, né, o Paulo Zulowski, né, que é o presidente, e ele declarou que 70% dos problemas financeiros dos municípios são causados pela União, porque ela faz os convênios, você acabou de dizer, o prefeito assina, porque quer aderir, são programas importantes, como creches, programa de agentes comunitários, etc. Mas na hora de chegar à contrapartida do governo federal não paga, atrasa, e a prefeitura termina tendo que assumir, comprometendo outras receitas, porque o povo reclama. Se o prefeito cortar o programa, muitas vezes vão desconfiar até do prefeito, e na verdade ele não está recebendo o repasse que deveria estar recebendo, como já está acontecendo em vários municípios do Brasil, inclusive aqui no Ceará. Não tenha dúvida. Olha, na área da saúde, da educação, que na minha visão, todas as áreas são importantes, mas uma das mais importantes, ou a mais importante, saúde e educação. Quantas obras no estado do Ceará e no Brasil afora estão paradas, paralisadas por falta de liberação de recursos? Obras de quê? Construção de unidade de saúde, construção de creche, construção de escolas, paradas exatamente porque o governo federal não está repassando as parcelas. E quem paga a conta lá na ponta é o prefeito. Porque a população diz... Todo mundo sabe onde está o prefeito. Que a população diz que cadê o dinheiro? Né? Dizem que o prefeito recebeu e não está gastando. E no momento que nós estamos vivendo no nosso país, onde há uma descrença enorme da classe política, né, dos gestores, em virtude dos escândalos que estão a cada dia surgindo no governo federal, termina contaminando, né, os gestores municipais e ocasionando uma situação muito crítica de descrença. Eu estou muito preocupado com essa situação que eu estou vendo no nosso país, de descrença da classe política, descrença dos gestores. É por isso que aquele programa que eu implantei no Iguatu quando eu era prefeito, Papo Firme, onde em 2 meses eu ia numa comunidade, microfone aberto, internet aberto, rádio aberto, para ser questionado, perguntado, sugerido sobre qualquer assunto, eu irei implantar agora como deputado, porque eu quero que as pessoas... Papo firme. O senhor vai para lá e tem um contato com a população para saber contato como é que através da internet, através da rádio e microfone ao vivo, avaliando, questionando, perguntando, porque ninguém pode ser colocado tudo na mesma panela. Então é a oportunidade que as pessoas vão ter de a gente poder expor os nossos projetos, né, o nosso trabalho, o que é que a gente está focado, e eu tenho certeza que é dessa forma que a gente, entregando o mandato, estando próximo das pessoas, é que a gente consegue ter essa aceitação que eu tive quando exerci outros mandatos. Estou aqui com o deputado estadual Agenor Neto, do PMDB, ex-prefeito de Iguatu, que está retornando aqui à Assembleia Legislativa. Ele já foi deputado, aí foi para Iguatu ser prefeito, passou 8 anos como prefeito, saiu com aprovação de 92% de aprovação do trabalho dele, foi condecorado, inclusive, como um dos 7 melhores prefeitos do Brasil, pela presidente Dilma, no primeiro mandato, pelas políticas públicas que foram realizadas lá no município de Iguatu. Ele é meu convidado hoje no programa, eu vou fazer um intervalo. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui recebendo o deputado estadual Agenor Neto, do PMDB, ele que foi eleito deputado estadual na eleição passada e volta à Assembleia como deputado estadual mais votado da região Centro-Sul. Esse reconhecimento, no primeiro bloco a gente conversou sobre isso, mercê do trabalho que ele realizou durante os 8 anos que governou o município de Iguatu, sendo eleito e reeleito com extraordinária votação e saindo com a aprovação de 92% da prefeitura. Estou aqui com o deputado Agenor Neto,
está voltando à Assembleia. Deputado, voltando à Assembleia, evidentemente o senhor não é um deputado, não é um deputado neófito, é um deputado que já esteve aqui, conhece o parlamento, a ambiência do parlamento, foi prefeito, teve a experiência de executivo, exitosa, não é? Os números estão aí, os dados estão aí para quem quiser conferir. Mas como é que é o retorno? Como é que foi essa volta? Como é que o senhor está aqui na Assembleia? Quais são os projetos? O senhor falou agora há pouco do Papo Firme, que vai fazer essa interface, não é? com os eleitores, com seus eleitores, com o povo de Iguatu, para acompanhar seu mandato. Como é que o senhor pensa, foca o seu mandato? Essa semana, inclusive, o senhor fez um pronunciamento importante aqui na tribuna da Assembleia. Queria que o senhor falasse um pouco como está sendo essa volta à Assembleia Legislativa. Realmente está sendo uma volta muito gratificante. Gratificante pelo reconhecimento que eu tive, não apenas do Iguatu, mas de toda a região Centro-Sul, que me deu a maior votação a um deputado estadual da história da região Centro-Sul. E nós também tivemos uma votação... A região lá, Iguatu, compreende que municípios? A Iguatu, Acopiara, Jucás, Cariús, Saboeiro, Quixelô, e aí estendeu-se também para Solonópolis, né? Jaguaretama, e Morada Nova, no Cariri, Porteiras, e também já beira ali o Cariri, né? Pois Centro-Sul para o Sul, foi uma votação muito concentrada e que me dá uma responsabilidade muito grande. E uma vontade muito grande de poder, mais uma vez, não decepcionar as pessoas que acreditaram nas nossas propostas. Uma coisa que eu me cobro muito é pela minha coerência. Se cobra? Me cobro pela minha coerência e eu não tenho medo de defender as pessoas que acreditam e acreditaram na minha candidatura e acreditam no meu mandato como deputado estadual. Então é muito importante que as pessoas percebam que em pouco tempo as lutas nossas aqui na Assembleia e tem surpreendido as pessoas porque houve um vácuo muito grande. O Iguatu e o Centro-Sul fazia tempo que não tinham uma voz para defender os interesses dessa região, aqui na Assembleia. E acontecendo em nosso mandato em tão pouco tempo, tem surpreendido positivamente as pessoas. E tem surpreendido como existe uma desigualdade acentuada de investimentos no estado do Ceará, e o Iguatu e o Centro-Sul têm perdido muito dessa desigualdade social. E o senhor vai lutar para corrigir isso? Então, o meu mandato está focado muito em poder corresponder às pessoas que acreditaram em mim, que nós temos um direito, por ser cearense, da mesma forma do cearense de Sobral, da região norte, temos os mesmos direitos que eles têm de poder ter as políticas públicas implantadas lá, implantar na região Centro-Sul. E me surpreendeu muito, e eu colocava, por isso que eu digo que eu me cobro muito pela minha coerência e cobro muito, estimulo que as pessoas cobrem e analisem a minha conduta. Porque na campanha eu me colocava muito, né? Questionando investimentos que eu achava que não eram prioritários para o nosso estado, como o Centro de Formação Olímpico, como a construção de um aquário, porque o Ceará que eu conheço é o Ceará onde muitas pessoas não têm água para beber, muitas pessoas não têm aonde morar, muitas pessoas não têm uma oportunidade de emprego na sua região. Então eu entendo que esses investimentos deviam ser melhor aplicados. Com relação à saúde, foram construídos grandes hospitais no interior do estado, que é em Quixeramobim, que está pronto, mas não vai funcionar porque não tem o dinheiro para o custeio. E eu me coloco muito na questão que as políticas públicas da saúde no estado do Ceará deveriam ter sido para dar as condições de funcionamento nos hospitais polos que já existem. E não foi feita essa prioridade. E na região Centro-Sul, se eu comparar a região Centro-Sul com a região Norte, o estado do Ceará investe per capita no Norte mais de R$400. E na região Centro-Sul, menos de 100 por pessoa, R$400. O que é investido na saúde por pessoa, na região Norte, mais de 400. E na região Centro-Sul, menos de 100. Nós temos uma séria... É um paradoxo. Nós temos uma grande dificuldade na região Centro-Sul, a falta de médicos para o Hospital Regional do Iguatu.
Falta de médico. Falta de que, médico. aliás, é uma grita geral, né? Geral, Mas veja bem o que é um Ceará desigual. Todo dia sai de Fortaleza um avião cheio de médicos para o Hospital Regional de Sobral, pago pelo governo do estado, que é o mesmo governo do estado da região Centro-Sul do Iguatu. Então, por que lá tem e nós não temos? Nós não podemos aceitar essa desigualdade. Nós não podemos aceitar... O senhor deu, no seu pronunciamento, o senhor falou que ia conversar com o líder, inclusive ia procurar até o governador para sensibilizá-lo, etc. Essa conversa já houve? Já houve com o líder, o Evandro, que é uma pessoa acessível, um grande líder, um grande deputado, Evandro Leitão, sempre aberto ao diálogo, como o governador também tem demonstrado. Eu espero que até segunda-feira ele possa nos receber, eu e o prefeito de Iguatu, que tem feito um esforço extraordinário para tentar resolver esse problema. Como é o nome do prefeito? Aderilo Filho. Aderilo Filho. Tem feito uma grande gestão no município de Iguatu e que nós vamos avançar para buscar os nossos direitos. Não estamos aqui para pedir a favor a ninguém, estamos para pedir o direito de isonomia, porque nós não podemos ver um Ceará onde a Prefeitura de Sobral não investe nada no Hospital Regional de Sobral e a Prefeitura de Iguatu está investindo quase R$800 mil por mês no Hospital Regional de Iguatu. Isso dá mais de 9 milhões de reais. Enquanto um município até mais rico que o Iguatu não investe nada e o Iguatu investir mais de 9 milhões e não está bem, né? Falta médico, né? Embora sejam os camilianos que estão administrando, mas o município hoje de Iguatu não tem a mínima condição financeira de pagar os fornecedores. O governo federal não ajuda em nada também, não? Não, porque... o que o senhor está dizendo aí, o governo estadual ajuda pouco e o governo federal não ajuda em nada. Não, na realidade, quais são as receitas do Hospital Regional de Iguatu? R$400 mil é repassado pelo governo federal. Sim. Que são as IHs dos 10 municípios da região. O governo do estado entra com 390 mil e o município de Iguatu entra com mais de R$700 mil. Como é que o município investe mais do que o governo federal e o governo do estado? E outra coisa, o município de Iguatu é o único que investe com recurso próprio no Hospital Regional de Iguatu, para atender um hospital regional. São 10 municípios, não é um hospital municipal. Então, todas essas situações é que nós estamos colocando no nosso mandato, porque vamos buscar meios de resolver. Um distrito industrial para viabilizar a questão de geração de emprego, várias indústrias querem instalar no Iguatu, mas falta o distrito industrial que em outras regiões tem. Então o prefeito Aderilo oficializou para o secretário de Saúde do Estado, Carlinhos Lavô, como também para o governador Camilo, que vai entregar o Hospital Regional do Iguatu para o Estado administrar. Ele hoje administra o de Sobral, sem custo nenhum para a Prefeitura de Sobral. Hoje ele administra o Hospital de Juazeiro, sem custo nenhum para Juazeiro. Talvez aí então, possa chegar ao meu termo. Né? Um diálogo para poder a gente chegar a um entendimento, porque, olha, quando o governo chamou os prefeitos, e lá atrás eu ainda era prefeito, para fazer o consórcio das policlínicas dos céus, foi dito aos prefeitos na época que com o tempo iria diminuir essa contrapartida dos municípios, para estimular os municípios a entrar no consórcio. O que aconteceu esse ano é que o Estado diminuiu a contrapartida dele, Estado, em R$1 milhão, quase 997 mil, quase R$1 milhão do Estado, mas dos municípios continua a mesma. Veja a situação como é caótica dos municípios. E esse dinheiro que foi cortado poderia muito bem ser direcionado para os hospitais polos, com isso amenizar um pouco. Né, dessa situação. Então, o prefeito Aderilo está marcado, e eu estarei presente segunda-feira, uma reunião com o Ministério Público, Isabel Porto, a promotora de saúde, para poder expor a situação e tomar uma decisão, creio, judicial com relação ao hospital. Deputada Agenor, os outros municípios da região, o que dizem? Pronto, boa pergunta, eu até não coloquei. Houve uma reunião com o secretário Carlile e com os prefeitos da região, muito sério, incluindo muito séria, uma pessoa extremamente competente, comprometida, conhecedora dos problemas de saúde do nosso estado,
mas também limitado financeiramente. O problema é a crise, a crise é um negócio. Então, o Estado, através da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde do município de Iguatu, foi feito um levantamento, então a gente tem um diagnóstico da situação financeira do Hospital Regional de Iguatu. E o secretário Carlinhos chamou todos os prefeitos para mostrar esse diagnóstico, que os prefeitos teriam que entrar, e não apenas o Iguatu, proporcionalmente. É o lógico. Né? É o lógico, e não o Iguatu bancar pelos outros municípios. Mas os prefeitos, e aí eu sei da situação dizem que não dos podem. Outros, não pode. O Ministério Público de Iguatu chamou os prefeitos. Também disseram que não pode, menos o prefeito de Jucás, que faz uma grande gestão no município, o prefeito Luna, que disse que os municípios, se entrasse, podia contar que ele ia para o sacrifício e que bancava parte. Mas os outros não entraram, ele bancava também, só também no caminho não é esse. Não sendo... E que fato é que, recentemente, essa semana, o prefeito Aderilo Filho do Iguatu foi chamado ao Ministério Público, provocado pelos camilianos que administram o hospital, para tomar uma decisão. Os camilianos são religiosos? São os religiosos. E os camilianos que estão administrando estão vendo que a situação está insustentável. Está insustentável. Né? E, dito por eles próprios, que também está o Hospital Regional de Crateús. O prefeito Paulo Duarte entregou o hospital de Limoeiro. O de Quixeramobim também está entregando. E quando o Paulo Duarte sinalizou para entregar o hospital, o governo do estado chamou os camilianos para administrar o hospital de Limoeiro. E os camilianos disseram, enquanto vocês não resolverem o problema de Iguatu, do Hospital Regional do Iguatu e o Hospital Regional de Crateús, como nós poderemos administrar outro hospital? Então a situação é uma crise grave, né? É uma crise grave que vem, na minha visão, só está acontecendo por falta de um planejamento, de traçar prioridades lá atrás para poder a gente... Era para estar dando agora uma sustentação, uma condição financeira melhor a esses hospitais polo, porque nós estamos tratando de vidas, nós estamos tratando de pessoas, e quem tem um familiar em casa de doença sabe como nós nos tornamos sensíveis num familiar doente e a gente não vê as condições mínimas, básicas, ter nos hospitais regionais do estado do Ceará, mostra que nós estamos numa crise muito acentuada com relação à saúde também. A informação que eu estava lendo hoje, em Recife, 3 UPAs fecharam, que são aquelas unidades de pronto atendimento que atendem também, fecharam por falta de repasse de verbas. O governo federal não está passando, né, as suas obrigações, os recursos. Vou citar um fato para você, também por parte da situação crítica também, o governo federal não repassa, com certeza o governo do estado vai suprir a não liberação dos recursos do governo federal e deve estar bancando. E com isso deixa de bancar outras obrigações. E vou citar um fato. As policlínicas do estado do Ceará, o governo não... O último mês que ele passou o dinheiro para as policlínicas foi outubro de 2014. Então não vai suportar, não suporta mais de 2 meses as policlínicas e CELS desse consórcio. O dinheiro vai acabar, vai atrasar funcionário, com isso tende-se a fechar. Tem que se buscar solução nisso. É uma solução que tem que se buscar rápida, porque, repito, nós estamos falando de vidas humanas, né, de pessoas. Deputada Agenor, e a seca, como é que está lá? O Iguatu é uma região mais verdinha, né? O centro-sul, como é que está? Está chovendo muito. Está chovendo lá aqui ou é só aqui em Fortaleza? Esses últimos dias aqui foi uma chuvarada muito grande em Fortaleza. O problema é que está chovendo nos açudes lá, não é? Como é que está isso? A situação é muito crítica. Muito crítico em todo o interior do estado do Ceará. Tem chovido, dá uma chuva aí de 2, 3 dias e dá um verãozão, né? E não está se acumulando água. Então é uma situação muito preocupante. O município de Iguatu tem um problema grande, que é a adutora do Trusul, ela já está no seu limite máximo, então tem que conseguir recursos para a construção de uma nova adutora. E os municípios vizinhos ali do nossa região centro-sul, Cariri já está chovendo mais um pouco, mas não está fazendo água. Você passa no açude do Banabiú, você fica impressionado e triste com aquela situação. Então, é uma situação também muito preocupante. O Banabiú, ele leva água para o Cedro também, não é? E que ele já está quase seco. Está quase seco. Então, a gente tem que pensar, né, todas as questões com muita sensibilidade e com muita extrema preocupação. Então, o governador Camilo tem demonstrado essa preocupação, né, e já traçando um planejamento, mas nós temos, mais uma vez, ver que
nós poderíamos ter amenizado muito esses problemas básicos de faltar água para beber se nós tivéssemos priorizado a perfuratriz. Poços, né? Se tivesse comprado perfuratriz, feito consórcio com os municípios, nós estávamos hoje amenizando muito. Então são investimentos que, na minha visão, não eram necessários ser feitos no estado do Ceará, que poderia ter se focado em investimento visando a melhor condições de vida das pessoas e que não foi feito. Mas não adianta chorar, tem que pensar daqui para frente, tem que tentar resolver agora. Planejar, correr contra o tempo, para que a gente não possa mais enfrentar situações tão difíceis com a seca como nós estamos enfrentando esse ano. Agora, deputado Agenor, o seu partido é o PMDB, ele é o partido do vice-presidente da República. Como é que se houver essa crise nacional aí, a presidente Dilma passando por sérios problemas aí, popularidade, as pesquisas, protestos, etc. O vice-presidente agora é o articulador político, porque parece que a articulação do Palácio Planalto com o Congresso não funcionou, quer dizer, e o PMDB tem sempre foi um partido que tem assim, uma participação muito grande na chamada governabilidade. Como é que o senhor vê essa deteriorização assim do governo federal? É preocupante, não é? Quer dizer, 3 meses de governo, no entanto, a gente vê uma falta de diálogo, de coordenação, e o PMDB tem essa responsabilidade porque tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente da República, né? Eu vejo com muita preocupação, porque eu vi o povo do nosso país, e principalmente do Nordeste, votar em peso, né? Em peso numa candidata, onde o que ela falava, que não ia aumentar a energia, não ia aumentar o combustível, que não ia tirar direito trabalhista, que o nosso país estava vivendo uma situação espetacular, né, que era só coisa de adversário, e hoje está fazendo totalmente o contrário. Então, aquela palavra que eu cobro muito de mim, né, coerência, não houve coerência de maneira, hoje, para não usar outras palavras, porque houve um desrespeito generalizado. A coerência da campanha hoje está... O discurso com a prática. Né, e somado a isso, com todo esse caos, né, de escândalos, de desvio de dinheiro público, né, num país tão rico como o nosso, e aí chegam a dizer que porque hoje com o PT é porque agora o PT dá a condição de poder fiscalizar e é por isso que acontece, então é um lado positivo. Eu entendo o seguinte, que sempre aconteceu esse desvio. Agora, de uma maneira orquestrada pelo próprio governo, né, para poder pegar os órgãos, né, de uma maneira que pegaram o Petrobras, como se fosse institucionalizado, né, um BNDES, tudo, que não estão deixando a CPI do BNDES, porque sabe que, pelo menos pelo que diz, é um escândalo pior do que a Petrobras. Então é uma situação preocupante. E o que me preocupa também é a questão dos partidos no nosso Brasil. A gente não vê coerência no nosso partido. Partido demais e ideologia de menos, né, deputado? Ideologia, são 30 e tantos partidos. Não tem ideologia nenhuma, né? O PMDB, que é o partido que eu estou no momento, é um partido que... É uma grande dentro do próprio partido você vê. Se tira o ministro do turismo do PMDB, bota outro, aí o Senado já briga com a Câmara, que é tudo do mesmo partido, do PMDB. Mas tem os interesses. Tem os interesses, então eu vejo que, não apenas no PMDB, mas na esmagadora maioria dos nossos partidos no Brasil, falta muito pouco botar o Brasil, né, acima dos interesses partidários, acima desses interesses menores que eu considero de cargos e vantagens. Eu acho que está faltando a gente voltar e criar um sentimento muito forte de amor a esse país. Um patriotismo que, as manifestações nós não estão temos. Mostrando um alento na medida em que a população está indo para a rua, não é? Quer dizer, um sentimento de brasilidade, mas dizendo que não suporta mais muitas coisas aqui que estão acontecendo, que já passou do limite, muita coisa. Eu entendo que nessa próxima eleição, que ainda vai acontecer no próximo ano, a população está saturada. E ela vai procurar realmente quem tem coerência, quem tem compromisso, quem tem uma história verdadeiramente em busca de uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E quem realmente quer cumprir sua obrigação. Porque você dá um mandato a alguém, aquele alguém, ele é obrigado, ele tem a obrigação, não está fazendo favor a ninguém, a obrigação de poder ser coerente do que ele dizia na campanha. E eu tenho a certeza que a população
nosso Brasil, pelos movimentos que nós estamos vendo aí, por essa juventude que está cada dia mais ciente das suas responsabilidades, que possa se envolver no processo político, né, para que a gente possa ter uma mudança significativa, porque o nosso país é muito rico, tem uma condição muito grande de fazer, de estarmos entre os melhores países do mundo, não tenho dúvida disso. Agora, o que falta realmente são gestores e políticas públicas que possam verdadeiramente mudar a vida das pessoas. Deputado Agenor, eu queria agradecer a presença do senhor hoje aqui no programa, parabéns pelo seu trabalho aí, pela essa trajetória e sucesso, não é? Dessa sua retomada aqui como deputado, iniciando aqui um segundo período, o senhor como deputado representando o Iguatu e a região do Centro-Sul aqui na Assembleia Legislativa, depois de uma passagem, não é, exitosa, não é, com todo sucesso lá pela Prefeitura de Iguatu. Muito obrigado por ter vindo. Sucesso, deputado. Eu que quero agradecer, quero aproveitar aqui a oportunidade para pedir a você que está me vendo nesse momento, ouviu essa entrevista, que você possa acompanhar o meu trabalho, que possa acompanhar e vai, não tenha dúvida, encontrar uma coerência do que eu dizia na campanha, da minha história em prol da igualdade social, que continua, e agora uma igualdade regional, que as regiões do estado do Ceará possam ter os investimentos igualitários, porque eu tenho a certeza que isso é uma obrigação do gestor e é uma obrigação do deputado Agenor de cobrar essa igualdade, e vocês podem ter a certeza absoluta que nós iremos cumprir com a nossa obrigação. Muito obrigado.